Nossa, o sentimento online depois da eliminação dos Timberwolves tá intenso. Uma mistura forte de orgulho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma frustração bem grande pela forma como tudo acabou. É quase palpável. Exato. É aquela sensação de montanha-russa mesmo, né? Totalmente. Porque, poxa, chegar às finais da Conferência Oeste de novo pelo segundo ano, superando as previsões, isso é um marco para a franquia. Sem dúvida. Um feito histórico recente. Mas aí vem a derrota final. E foi doída. A galera usou palavras fortes, tipo nojenta, patética, falando que o time pareceu, sei lá, desligado. Uhum. Então fica a pergunta: o que prevalece agora na cabeça do torcedor? Qual é o balanço real? Essa é a questão. E é isso que a gente vai tentar entender melhor agora, mergulhando nessas reações, ver as críticas, as esperanças e, claro, esse debate todo sobre o futuro do time que já está pegando fogo. Vamos lá? Bora. É muito interessante ver essa dualidade. Por um lado, muito reconhecimento. Gente, 2 finais de conferência seguidas. Lembra onde a gente estava há uns meses, rezando para ir para os playoffs. Tem esse orgulho, né? Sim, um senso de perspectiva importante. Reconhecer o avanço. Mas do outro lado, nossa, a decepção com o último jogo foi pesada. A performance foi muito, muito criticada. Acusações de que o time desistiu. Aquela estatística do Conley e Gobert, né? 0 pontos combinados ou algo assim. Isso, 2 pontos só, eu acho. Viralizou demais e alimentou essa sensação ruim. Daí surge a discussão. É uma mentalidade conformista, de chegou longe, tá bom? Ou só o reconhecimento de que, apesar do fim, a temporada foi boa? E o que é fascinante aqui, eu acho, é como esse sucesso recente, que é inédito para os Wolves, acaba intensificando a dor da derrota, sabe? Eleva a régua da expectativa. Faz sentido. Isso conecta direto com aquela história da maldição esportiva de Minnesota, que sempre volta à tona. Parece que essas eliminações dolorosas em fases decisivas são um filme repetido para eles, né? Pois é. Mesmo vindo depois de um feito histórico, essa familiaridade com a decepção talvez deixe a torcida mais rápida em apontar culpados ou problemas. E essa frustração toda já está sendo canalizada para off-season, né? A busca por um armador de verdade é quase um clamor geral nas discussões online. Com certeza. É o ponto número 1, parece. E as dúvidas sobre o futuro de peças importantes. Gobert, com aquele contrato enorme, o encaixe do Randle, nossa, é constante. Muita gente já especulando trocas. Sim, nomes como Randall, Naz Reid, até o Nickeil Alexander Walker aparecem direto nessas conversas hipotéticas. Exato. E já falam em alvos tipo Dennis Schroeder ou até em desenvolver calouros como Kalkbrenner, Rob Dillingham. Se a gente conecta isso ao cenário maior, o dilema central para a torcida fica bem claro. Você tem um superastro jovem, o Anthony Edwards, como pilar. Isso é inegável. O futuro tá ali, né? Tá ali. Mas os desafios ao redor são gigantes. O Conley não está ficando mais novo. O contrato do Gobert é uma trava financeira. Jogadores importantes podem sair. E o Oeste, bom, continua uma selva. Brutal. Então, a janela de oportunidade com o Edwards existe, está aberta. Mas as barreiras são bem reais. E essa ansiedade toda reflete até na divisão sobre o técnico, o Chris Finch. Uns pedem a cabeça dele, outros defendem. É verdade. E as críticas que a gente vê nessas discussões são bem pontuais, né? Apontando direto nas feridas que os playoffs abriram. Uhum. Tipo, a falta de criação de jogadas além do Ant, as limitações ofensivas do Gobert. Teve gente falando, ele não consegue nem segurar a bola. A inconsistência do Randle na série final. O Naz Reid também, né? Muita gente achou que ele sumiu nos playoffs, o que diminuiria o valor de troca dele. Exatamente. E aquela sensação de falta de esforço, de preparo mental no último jogo, isso foi muito comentado também. Bateu forte. E essas críticas são, na verdade, os pontos fracos que a derrota deixou expostos, né? E viram um combustível para os pedidos de mudança agora na off-season. Sim. E é interessante ver como a torcida parece consciente da dificuldade de fazer grandes trocas, por causa dos contratos, da falta de ativos considerados valiosos. Não parece ter muita ilusão quanto a isso. Por isso você vê mais sugestões de remodelação, sabe? Ajustes pontuais, um retooling, do que aquela ideia mais drástica de explodir tudo, de blow it up. Isso até levanta a questão: qual a margem real que a diretoria tem para manobrar? Ou que os fãs acham que ela tem? Boa pergunta. Então, resumindo o que a gente ouve da torcida,
É uma base de fãs processando um sucesso recente que não tem paralelo na história da franquia, mas ao mesmo tempo lidando com uma decepção que tem um gosto bem familiar para eles. E um debate, assim, fervoroso sobre os próximos passos. Uhum. A tensão principal está aí. Como aproveitar essa janela do Edwards sem cair nas armadilhas de contratos pesados ou fazer movimentos muito arriscados. É o equilíbrio difícil. Exato. E aí fica a reflexão final, né? Pensando nesse núcleo jovem liderado pelo Anthony Edwards e toda a história da franquia com essa sombra da maldição, será que chegar às finais de conferência é o teto para esse grupo? Ou será que, apesar dos obstáculos e desse peso do passado, isso é só o começo de uma era de competitividade de verdade para os Timberwolves? A pergunta fica no ar.